Beleza, pessoas? Tudo bom? Vamos aqui com mais um exemplo de aplicações da segunda lei de Newton. E agora esse exemplo é super específico, tá? É o exemplo do plano inclinado, ok? Plano inclinado. O que é o plano inclinado aqui para a gente? É justamente quando a nossa superfície não é mais horizontal, ela possui uma leve inclinação, ela faz um ângulo aqui, ó, um ângulo θ, tá? Com a horizontal. E aí vai mudar um pouco a maneira como a gente analisa as situações, tá? Deixa eu fazer um ângulo menor aqui. Como é que a gente vai analisar isso? Presta atenção, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui, a gente vai ter que, como se fosse, imaginar que existe um eixo aqui, x, e um eixo y, tá? No meu plano inclinado. E aí com isso, né, sendo aqui o eixo y, sendo aqui o eixo x. E aí com isso, com relação a este eixo, é que eu vou analisar o movimento, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o bloco, né, da figura de massa 50 kg sobre o plano inclinado perfeitamente liso, ou seja, se ele é perfeitamente liso, não há atrito, tá? Com velocidade constante, sob a ação de uma força F constante e paralela ao plano. Beleza. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo de F em newtons vale. Então tá, gente, eu quero descobrir essa força F aqui, que ó, nos eixos que a gente colocou tá na horizontal, né? Tá de acordo com o nosso eixo X. E aí a gente tem que calcular o valor dessa força. Vamos desenhar aqui as forças que estão atuando no meu corpo, tá? Que se a gente consegue identificar, desvendar o diagrama de corpo livre no plano inclinado, tudo fica mais fácil, tá bom? Presta atenção no seguinte, vou até colocar nossas forças aqui numa cor diferente, num azulzinho, um cinza, quer dizer. Ó, na vertical para baixo, eu tenho o peso do corpo, né? E a minha normal aqui, cuidado, ela não é na vertical para cima. Lembra, a normal ela é sempre tem um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, nesse caso, a normal é assim, ó, tá? Fazendo um ângulo de 90 graus aí, ó. Então, essa aqui é minha força normal, tá? Beleza. Repara no seguinte, a força normal aqui ela não vai influenciar no movimento, né? A única coisa que vai influenciar no movimento aqui é a nossa força peso. O que acontece? Para eu ver como a força peso influencia no movimento, eu tenho que decompor ela em coordenadas desse sistema cartesiano que eu desenhei aqui, o x e y, tá bom? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou decompor os vetores, ó, essas forças aqui. Aqui eu vou ter meu peso com relação ao eixo y. E aqui, desenhando a minha linha tracejada até bater no eixo x, ó, eu vou ter o meu peso com relação a x. E aí, como é que eu vou fazer para calcular o px e o py? Aí é que está o grande x da questão, tá? Primeiro de tudo, esse ângulo aqui, tá, θ, ele aparece aqui também. Ele é o ângulo, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo é o mesmo ângulo, tá bom? É o ângulo θ. Por que eu preciso saber esse ângulo θ? Porque os valores de px e py vão depender do seno e do cosseno desse ângulo, tá? Ó, eu não vou ficar me delongando muito aqui. Como o PY ele está junto com o ângulo, ele está com o ângulo θ, o PY aqui ele vai ser igual a P vezes o cosseno, P vezes o cosseno do ângulo θ. E o PX, como ele está longe do ângulo, ele está sem o ângulo, PX vai ser P vezes o seno do ângulo θ. Tá? Agora presta atenção, o PY e a normal se anulam, né?
E aqui eu vou ter a força ajudando no movimento que é para cima e o Px atrapalhando no movimento, beleza? Como ele falou que o bloco sobe com velocidade constante, isso significa, tá, gente? Falar que o bloco está se movendo com velocidade constante, isso significa dizer que o corpo ele se move num movimento retilíneo uniforme, tá? É uma das características do movimento retilíneo uniforme. Uma outra característica do movimento retilíneo uniforme é que a força resultante é igual a zero, ou seja, a força que ajuda, tá, vai ser igual à força que atrapalha no movimento. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que minha força F é igual ao Px. Mas o Px não é justamente P seno θ? Então é só calcular isso. F de x é igual a P vezes o seno do ângulo θ. E aí agora nossa única dificuldade é calcular o seno do ângulo θ, porque o P a gente sabe, né? O peso é massa vezes a aceleração gravitacional. Já vamos até calcular aqui. Ele falou que o bloco tem uma massa de 50 kg, então P é 50 vezes 10, isso vai ser igual a 500 newtons. Beleza. Peso é igual a 500 newtons. Até fazer melhor aqui. Não ficou muito melhor não, mas é o que a gente tem aí para hoje. Como é que eu vou fazer para calcular o seno desse ângulo? Se ele já fala o valor do ângulo, né? Um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45, de 60, 30, 45 e 60 são ângulos notáveis. Você tem que saber obrigatoriamente o valor desse seno, tá? Se você não sabe, cobre aí, dê uma olhada no seu livro de matemática que com certeza tem. O seno de um ângulo, ó, nesse caso aqui, ele não nos deu o valor do ângulo, né? Mas eu sei, ó, que o cateto adjacente ao ângulo vale 8. E eu sei que o cateto oposto, ó, vale 6, tá bom? Para calcular o seno, ó, lembra, seno de qualquer ângulo vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa é justamente esse lado aqui do meu triângulo. Para calcular a hipotenusa, eu tenho que usar o teorema do Pitágoras, né? Lembra que o teorema do Pitágoras falava que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ser o cateto oposto àquele ângulo ali ao quadrado, mais o cateto adjacente mais o cateto oposto ao quadrado. Então vamos calcular aí o valor dessa hipotenusa. Repare que aqui a principal dificuldade é a matemática, não é a física, né? Ó, o cateto adjacente vale 8, então eu tenho 8 ao quadrado mais cateto oposto que é 6. 6 ao quadrado. Então a hipotenusa ao quadrado aqui vai ser igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64, né? Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. 64 mais 36 dá, olha só que coisa, dá 100, né? Essa hipotenusa ao quadrado é igual a 100. Calculei o valor da hipotenusa aqui? Não. Calculei o valor da hipotenusa ao quadrado. Ó. Então eu tenho que ainda descobrir, tirar esse quadrado. Como que eu vou tirar esse quadrado? Passando a raiz no 100. Então a hipotenusa aqui é igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, todo mundo sabe. Se você não sabe, deveria saber. É 10, tá? E se você não sabe, você sabe agora. Beleza? A hipotenusa é 10. Então, para calcular o seno aqui do nosso ângulo, ó, vai ser o cateto adjacente, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é 10. 8 dividido por 10 é 8 décimos, 0,8. Maravilha. Aí agora é só jogar os valores
na nossa fórmula aqui da força, né? Força não era P vezes o seno de θ? Então vai ser o P, que é 500, vezes o seno do θ, aí, que era 0,8, tá? Então agora é só você fazer 500 vezes 0,8, vai dar 400. Então nossa força aqui é uma força de 400 newtons, beleza? Opção A. Maravilha? Tudo bem, gente? Então, plano inclinado é um pouquinho mais complicado, mas você pegou aquele negócio ali dos eixos X e Y, de achar o PX e o PY, você matou a charada, beleza? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.